Oi, crianças, tudo bem? Então, novamente na casinha de vocês, não é? Para a gente fazer mais um capítulo. No capítulo anterior, que foi o capítulo 10, a gente começou a falar dos milagres de Jesus. E agora, no capítulo 11 também, nós vamos conhecer um outro milagre de Jesus, não é? Então, vamos começar. O capítulo 11 está na página 63, está bem? Então vamos todos prestar atenção e vamos ler o primeiro parágrafo. O jeito de Jesus acolher, que é o título, não é, crianças? Você já percebeu que quando chega alguém doente, maltrapilho ou com problemas mentais, muitas pessoas saem de perto? Isto é discriminação, preconceito. Discriminar alguém é uma atitude que causa sofrimento a quem se sente discriminado e nos afasta do amor de Deus. Então, esse início da nossa aula, a gente vai falar do preconceito, né, crianças? Que a gente não deve ter preconceito com as pessoas, não é? Assim, quando a gente vê uma pessoa doente, uma pessoa mal vestida, não é, crianças? Porque essa pessoa com certeza vai ficar triste, não é? Vai se sentir mal e também Deus e Jesus vão ficar muito tristes com a nossa atitude. Está bem, criança? Então, assim, ó, na época de Jesus também acontecia isso. O povo até acreditava que os doentes eram castigados por Deus. Mas Jesus não aceitava este comportamento. Ele não rejeitava as pessoas discriminadas pelo povo e permitia que elas viessem ao seu encontro. Que lindo, né, crianças? Então, Jesus não discriminava ninguém. Ele aceitava todas as pessoas que chegavam perto dele, não é? Mesmo que o povo discriminava aquelas pessoas, ele não discriminava, ele aceitava. Não importa como estava vestida, como que era, se estava doente, se não estava, ele aceitava todas. Está bem, crianças? Então, assim, para nós entender agora, então, nós vamos ler a leitura, né? A leitura do Evangelho para vocês entenderem essa primeira parte da aula, está bem? Então a gente vai pegar a Bíblia com muita devoção, a prof já vai acender a vela, não é? Que a gente sempre tem que estar com a luz de Cristo presente, não é, criança, para iluminar a casinha de vocês. Então já acendemos a vela. Então, a leitura de hoje é Evangelho de São Marcos, não é? É capítulo 10, quais os versículos 46 ao 52. Está bem, criança? A prof já deixou separadinha, então a gente vai ler esse evangelho com muita devoção, não é? Que vai mostrar o milagre de Jesus e vai mostrar o preconceito também. Está bem, criança? Vamos ver se a professora fez certinho. É Marcos, capítulo 10, vamos achar o capítulo 10. Então, Marcos, capítulo 10, quais os versículos 46 ao 52. Então, vamos ver. 46 ao 52. É a cura de Bartimeu. Está bem? Então, vamos todos acompanhar. Chegando a Jericó, ao sair daí, Jesus e seus discípulos e numerosa multidão estava sentada à beira do caminho. Mendigando, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego: Que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua
fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, crianças, a gente percebeu então nesse evangelho, não é? Que tinha um mendigo e ele era cego. Que dó, né? E ele ouviu, assim, uma multidão andando e ele, né, ele acreditou no momento e teve a certeza, não é? Que era Jesus. Aí ele começou a gritar, né? Para as pessoas deixarem ele passar, porque ele queria chegar até Jesus. Aí as pessoas não deixavam, tiveram preconceito, né? Por ser um mendigo, ele não enxergava, estava com as roupinhas rasgadas, eles não queriam deixar ele se aproximar. Aí Jesus ouviu os gritos dele e falou: traga ele até mim. Aí esse mendigo foi até Jesus e Jesus fez um milagre. Então a gente percebeu que nesse evangelho teve um pouco de preconceito, né? As pessoas tiveram preconceito com esse mendigo, não é? Mas Jesus não. Jesus teve o coração aberto, chamou ele e realizou um milagre. E ele acabou melhorando, enxergando e foi seguindo Jesus. Está bem, criança? Então, essa é a mensagem, então, do Evangelho de hoje. Que a gente não deve ter preconceito, não é, crianças? E ter fé em Jesus, porque foi a fé dele que salvou e ele acabou enxergando, né? Foi a fé que ele tinha com Jesus, que ele chamou e gritou por ele, que salvou ele da cegueira. E ele enxergou e seguiu Jesus. Está bem, crianças? Então esse foi o evangelho da nossa aula de hoje. Aí, aqui assim, ó, tem um quadro grande que fala: diga não ao preconceito, né, crianças? Que é sobre isso que a gente, né, falou agora, que a gente não deve ter preconceito com as pessoas. Não é, criança? Senão a pessoa fica triste e Jesus também, né? Jesus fica com o coraçãozinho bem triste, está bem, crianças? Então, fala assim, ó. Converse com o grupo de catequese porque o cego Bartimeu começou a gritar ao ouvir que Jesus se aproximava. Então, crianças, por que ele começou a gritar? Porque ele sentiu necessidade de falar com Jesus, não é? Para ver se Jesus, né, o acolhesse e fizesse um milagre nele. Então, ele começou a gritar, não é? Então, fala assim, ó. Qual o versículo que mostra o preconceito em relação ao cego Bartimeu? Então, criança, esta questão vocês vão ter que escrever no livro o versículo. Então, a prof vai dar direitinho. Aí vocês vão olhar na Bíblia, não é, crianças? O versículo que fala do preconceito é o versículo 48. Então, vocês anotam aí, versículo 48, aí vocês abrem novamente a Bíblia e vão copiar. Está bem? Qual o versículo que demonstra o preconceito, né, contra Bartimeu? Então, é o versículo 48. Aí vocês vão abrir novamente a Bíblia, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Chegando no capítulo 10, vocês vão diretamente no versículo 48 e vão copiar. Então, esse versículo que fala de preconceito. Está bem, crianças? E a última perguntinha. Pense em silêncio sobre a cena que o texto descreve. Depois, escreva o que você achou mais importante e partilhe com seu grupo. Claro que nós não estamos em sala de aula, não é, criança? Senão nós iríamos fazer e nós ia compartilhar as respostas, não é? Mas então você pode compartilhar com o papai, com a mamãe, quem estiver te auxiliando na hora da tarefa, não é, crianças? Então, você vai ver o que você achou mais importante, não é? Se é no momento que ele conseguiu enxergar, se é no momento que Jesus mandou chamar ele, não é, crianças? Se é no momento que Jesus falou que foi a fé, não é? Que foi a fé que salvou ele. Então vocês
pode copiar um outro versículo, pode ser com as palavrinhas de vocês. Então, o que você achou mais importante nesse texto da Bíblia? Está bem? Então, essas duas já são duas tarefinhas, está bem? Na página 63. Então, vamos continuar. Na página 64 tem assim, um versículo para a sua vida. O versículo que vocês vão copiar é da página anterior, não é, crianças, que fala assim: no mesmo instante ele começou a ver de novo e se pôs a segui-lo pelo caminho, não é? Aí no momento que ele enxergou, ele foi seguir Jesus, né? Que lindo, né, crianças? Está bem. Então agora na página 64, crescer compreendendo a palavra de Deus. Para entender direitinho a história do cego Bartimeu, enumere as figuras na ordem como aconteceu o encontro entre Jesus e ele. É um exercício bem legal para vocês entenderem mais ainda como que Jesus fez o milagre. Está bem? Então, no primeiro quadrinho tem o Bartimeu, não é? Seguindo Jesus. No outro, é no momento que ele começa a gritar, né? Que ele quer ir até Jesus, não é? E as pessoas não estão querendo deixar ele, não é? No outro quadrinho, ele senta lá e fica aguardando, né? Triste, talvez, por eles não ter deixado ele se aproximar de Jesus. Aí vem, né, um senhor e chama ele, porque Jesus o chamou, ele vai levar ele até Jesus, está bem? Aí no final, no quarto quadrinho, é no momento que Jesus faz o milagre. Então vocês pensam na leitura do Evangelho e vocês enumeram. Qual a primeira parte da história? Não é, crianças? Qual a segunda, qual a terceira e qual a quarta? Então vocês vão pôr 1, 2, 3, 4 na ordem certinha. Está bem? No número 1 é a primeira parte da história, o número 2 vocês vão colocar na segunda parte, o 3 na terceira e o quarto como que terminou. Está bem? É bem fácil, não é, crianças? Muito bem. Então, a gente já vai para a página 65, está bem? Jesus não deixou de atender ao pedido de uma pessoa discriminada pela sociedade e pediu para que se trouxesse o cego até ele. Primeiro, perguntou o que o cego queria e atendeu ao seu pedido. Está bem? Então, vamos lembrar o que o cego Bartimeu queria de Jesus. O que ele queria, crianças? Ele queria ver, ele queria enxergar, não é, crianças? Então, era isso que ele queria de Jesus. E Jesus, o que ele fez? Cumpriu. Com a fé dele, de ter a esperança em Jesus, ele foi curado, né? E ele se enxergou e foi acompanhar Jesus. Está bem? Então, Jesus não deixou de atender ele, não discriminou. Ele atendeu com muito amor e com muita fé. Está bem? Então, aqui tem um exercício também bem legal que fala assim, ó, siga a seta para descobrir e depois escreva na linha abaixo. Então, aqui no exercício tem um monte de setinhas, não é? Crianças, umas setinhas pretas, né, que faz o desenho. Aí vocês vão, né, olhar a setinha, que nem a primeira seta representa os 2 primeiros quadradinhos. Aí vocês passam um lápis nos 2 primeiros quadradinhos. Aí depois desce mais 2 quadradinhos. Aí vai descendo vai para mais 2 e vai indo. Então vocês vão acompanhando bem direitinho as setas e daí vai ter a resposta, né? Siga a seta para descobrir e depois escreva na linha abaixo. Qual que é essa resposta, criança? É a resposta que Bartimeu falou para Jesus, porque Jesus pediu o que ele queria. E Bartimeu respondeu, né? Jesus, que eu veja. Então, essa frasezinha vocês vão encontrar aqui no exercício e vão copiar embaixo. Está bem? Então, vocês vão acompanhando as setinhas, vão passando o lápis
né? No outro quadrado amarelo, não é, crianças? Assim daí, aqui então tem o quadro amarelinho e o preto com as setas. E daí vocês vão, bem direitinho, vocês vão achar a frase. Está bem? Então vamos continuar. Jesus fez isso para ensinar que a discriminação prejudica a pessoa. Ele gosta quando agimos como irmãos e gostamos um dos outros de verdade. Então, crianças, a gente tem que ser irmãos, um do outro, ser amigo, né? Viver na paz, no amor, na fraternidade. Não é, crianças? Então, é isso que Jesus quer de nós. Está bem? Temos muitas chances para mostrar que entendemos como Jesus quer que tratemos as pessoas. Na situação descritas, como poderia praticar as atitudes que ele ensina? Então, criança, esse também é outra tarefinha. Então, é assim, a primeira. Se uma pessoa está doente, o que você pode fazer por ela? Então, vocês escrevem aqui. Se a mamãe precisa de ajuda nas tarefas domésticas, o que você vai fazer? Se de repente a mamãe pede assim, sequem a louça para a mamãe, arrume a cama, deixe os brinquedinhos no lugar, não é? O que você vai fazer? Não é? Se um surdo precisa de ajuda, o que você faria? Se um menino está sendo ridicularizado, o que você faz? Se de repente, né, você está numa roda de amigos e tem alguém ofendendo o coleguinha de vocês, o que você vai fazer naquele momento, tá? Agora, na página 66. Se um colega vai mal nos estudos, então, se um coleguinha está mal, não está conseguindo entender uma matéria, o que você pode fazer? Está bem? Se os avós não entendem bem as coisas por serem idosos, né, crianças? Às vezes o vovô e a vovó eles têm dificuldades, não é? Por quê? Porque eles são já de idade, às vezes eles têm dificuldade para atravessar a rua, às vezes eles têm dificuldade até para fazer uma refeição, porque eles já são com uma certa idade, não é, crianças? Aí o que você vai fazer para ajudar um idoso? Está bem? Então, essa seria uma tarefinha que vocês com calma vão responder. Muito bem. Às vezes, só temos condições de ajudar com palavras e gestos de carinho e apoio, né? Então, às vezes uma palavra, um carinho, ajuda muitas pessoas, não é? Quando uma pessoa está triste, não é? A gente tem que dar um carinho, ver qual é o problema, ajudar, né? Vocês são crianças, mas vocês já têm esse dom, né? De ajudar, né? A uma pessoa, ajudar então nas tarefas, ajudar a vovó e vovô, não é, crianças? Então é isso que neste capítulo Jesus está pedindo, está bem? Então assim, ser cristão é isso, acolher em primeiro lugar as pessoas que estão com dificuldade, procurando ajudá-las para diminuir seu sofrimento, assim imitamos Jesus. Não é, crianças? Então, se a gente faz o bem, a gente imita Jesus, não é? Que Jesus é o nosso companheiro, está sempre do nosso lado, junto com Maria, a mãe de Jesus, não é? Então, a gente sempre tem que levar ele no coraçãozinho da gente, não é? Porque ele quer que a gente siga eles e os seus ensinamentos, está bem? Vamos continuar então. Crescer na vivência da palavra de Deus. Deus nos deu olhos para vermos as pessoas e as coisas e para percebermos o que acontece ao nosso redor. Deus também nos deu inteligência para sermos capazes de entender que todos somos iguais e devemos ser tratados como iguais, sem qualquer forma de discriminação ou de preconceito. O que a gente falou até agora, né, crianças? A gente tem que procurar entender ao próximo, não discriminar, não ter preconceito, né? Aceitar a pessoa como ela é. Então, isso é amor ao próximo. É isso que Jesus nos quer, está bem? Aí aqui agora vai ter uma questão, está bem, crianças, que vocês vão fazer no caderno, está bem?
que fala assim, ó, junto com a sua família em casa, escreva uma oração pedindo a Deus um olhar atento, um coração generoso, inteligência para perceber as dificuldades das pessoas e colocar-se disponível para ajudá-las. Então, crianças, o que está pedindo nesse exercício? Está pedindo, né, para vocês fazerem uma oração. Está bem? Uma oração, vocês podem pedir ajuda para a mamãe, para o papai, não é? E essa oração eu vou querer que vocês fazem no caderno. Aí vocês colocam o título do capítulo bem direitinho e fazem uma linda oração. Está bem? Então, uma oração pedindo a inteligência para sermos capazes de entender, né? E falando também aqui, ó, entender que todos somos iguais e devemos tratar todos com igualdade. Então é isso que vocês vão pedir. E outra coisa, crianças, sempre que vocês terminam uma oração, vocês têm que colocar a palavrinha amém. O que quer dizer a palavrinha amém? Quer dizer que tudo que você escreveu, você aceita, né? Então você escreve amém, que você aceita o que está escrito naquela oração, né? Porque tem várias orações que a gente reza e no fim tem a palavrinha amém. Então quer dizer isso. Então todas as orações que vocês fizerem, vocês têm que escrever lá embaixo amém. Não esquecem, tá, crianças? Aí vocês escrevem quantas linhas, eu acho que no mínimo umas 5, 6 linhas, não é, crianças? Até máximo 10 linhas. Fica uma oração bem linda, né? Vocês podem falar para Jesus o que estão sentindo, vocês podem agradecer a Ele tudo que Ele nos deu, né? E no final vocês podem pedir essa inteligência para que vocês aceitem as pessoas com igualdade. Está bem? Aí vocês, se quiserem, pode as meninas fazer florzinha, coraçãozinho, peguem a página, a folha do caderno, fazem bem linda, tá bom? Essa oração. Está bem, crianças? Então vamos continuar. Aqui também agora fala assim, ó, junto rezemos. Senhor Jesus, que recebeste e abençoaste as crianças, escute essas nossas preces. Então, crianças, agora essa oração, então a gente está pedindo aqui. Está pedindo, né? Assim, ó. Senhor Jesus, que recebeste e abençoaste as crianças, não é? Escute as nossas preces. Então, a gente vai pedir preces a Jesus agora. Então, a gente vai ler todos juntos. Está bem? Então, fala assim a primeira. Protege-nos de todos os preconceitos e cuida para que todas as crianças se sintam amadas e respeitadas. Está bem, crianças? Então, todas as crianças, a gente está pedindo que sejam amadas e respeitadas. Vamos todos responder, escuta-nos, Senhor. Ensina-nos a acolher todas as diferenças com amor. Vamos todos responder, escuta-nos, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto amou as crianças, as abençoe e guarde no seu amor. Vamos responder, escuta-nos, Senhor. Está bem? Então, essa oração, né? Vamos todos responder agora a palavrinha amém. Então, foi o que a prof falou, não é? Todas as orações, no final, tem a palavra amém, que a gente concorda com tudo que a gente rezou, com tudo que a gente pediu. Está bem? Então, crianças, hoje o nosso capítulo foi bem tranquilo, não é? Foi falando de mais um milagre, né? De Jesus, falar que a gente não deve ter preconceito, não é, crianças? Então, foi assim um capítulo, né, pra gente sentir que Jesus quer que a gente vive com igualdade. Está bem? Então vamos ver, recapitular as tarefas. Então a primeira na página 63 vocês vão copiar o versículo 48, não esquecem, crianças. Depois vocês vão ver qual a parte mais importante que vocês acharam do Evangelho, está bem? Aí na página seguinte, então, o versículo.
Depois vocês vão lembrar do Evangelho, vocês podem abrir novamente, não é? Ler com o papai e a mamãe, para ver certinho a ordem, né? Que foi o Evangelho, não é, crianças? E esse exercício eu acho que eu vou corrigir na próxima aula. Vou dizer como que ficou a numeração, está bem? Aí quando fizer o próximo capítulo. Aí depois tem aquele exercício das flechinhas e todas essas perguntas, né? Para vocês responderem, né? Se um colega vai mal no estudo, vocês vão fazer, se papai pedir ajuda, se vocês encontrarem uma pessoa doente, então vocês responder com calma. Está bem? E a linda oração que a prof pediu para fazer no caderno. Está bem, crianças? Então, hoje fizemos então já o capítulo 11. Muito bem. Agora, crianças, eu vou pôr uma musiquinha muito engraçadinha do Padre Zezinho também, só pra gente rir um pouquinho, se descontrair. Ela é bem engraçadinha, está bem? O nome dessa música é o Trenzinho Comilão. Ele é muito engraçado, esse trenzinho. Daí a prof, né, resolveu colocar para vocês conhecerem, está bem? Então, vamos lá. Ó, esse trenzinho comilão é engraçadinho. Vamos ver se vai dar certo. Ó, vamos escutar. Ele é muito engraçadinho, não é, criança? Ó, é do Padre Zezinho também. Acho que a prof já falou, não é? Ó, que engraçadinho ele. O trenzinho desceu a serra, foi parar numa estação, bebeu água e limpou a cara, e encheu a barriga de carvão. Sim, se divertia. E lanchava da estação. Então, todas as estações ele deixava e levava a cara. Enchia a barriga de carvão. Ele já estava com a respiração gigante, né, criança? Gelada. Enchia a barriga de carvão. Vamos ver o que consegue esse trenzinho comilão, né, criança? Ó. O trenzinho subiu a serra. Sem uma disposição. Mandou de tanta água, enchendo a barriga de carvão. Que coisa, né, crianças? Muito comilão esse trenzinho, né? Daí ele, nossa, não aguentava mais subir aquela serra, não é? Pronto, acabou, né? Esse trenzinho foi muito comilão, não foi, criança?
Pronto, muito bem. Então foi assim, né? A prof quis só para vocês brincarem um pouquinho, né? Com esse trenzinho comilão que comeu, tomou água, encheu a barriga de carvão. Não conseguia mais subir naquele morro na serra, né, crianças? Foi bem difícil, mas no final ele conseguiu, né? Mas só que ele se distraiu, o dia estava muito quente, daí ele bebeu muita água, mas foi devagarinho, mas conseguiu chegar lá. Tá bom, crianças? Bom, então hoje a nossa aula vai terminando aqui, está bem, crianças? Espero que vocês consigam fazer os exercícios bem tranquilos. Qualquer coisa, pede para o papai e a mamãe mandar um WhatsApp para mim, que a prof pode explicar de novo, está bem? Então, quero desejar a todos uma ótima semana, está bem? Com muitas bênçãos de Deus, Jesus e Nossa Senhora. E sintam-se abraçados pela prof, não é, crianças? Beijinhos e ficam bem e se cuidem, está bem? E até a próxima aula. Ai, meu Deus, né, criança? Olha bem, até a próxima aula. O que faltou aqui? Faltou alguma coisa para nós terminar. Gente, pensam, criança, ó, nós lemos o Evangelho, nós acendemos a vela, o que mais? A gente ouviu uma musiquinha bem alegre, fizemos alguns exercícios, né, oralmente. O que faltou? A nossa oração final. Meu Deus, né, criança? Então vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora, Mãezinha do Céu. Está bem com muito amor e devoção. Então vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, né, crianças? Nossa aula está completa. Está bem, crianças? Vocês viram hoje que a prof colocou na nosso altar, aqui, nossa mesinha? A prof colocou as orquídeas dela, que estão lindas, florescidas, para alegrar, né, esse ambiente, né, essa nossa aula online. Está bem? Então agora tá tudo certinho, vamos encerrar a aula, tá bem? Então ficam com Deus, com Jesus e com a Nossa Senhora. E nós a gente se vê no próximo encontro. Está bem, criança?